E aí pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aí com resoluções de questões de concursos passados. E desta vez estaremos resolvendo uma questão fresquinha aí do último concurso de ontem, né? Estamos gravando esse vídeo na segunda, dia 27. Prova que foi realizado para a Universidade Federal Fluminense, né, a UF, para Engenharia Mecânica. E já vou colocar aqui para você a resolução de uma das questões que vai dar problema aí, tá? Então você, quem for entrar com recurso, já fica atento a essa questão, tá? E depois a gente vai fazer um vídeo, como eu prometi a vocês, fazendo uma análise ali da prova, das minhas primeiras impressões desta prova, né? Tendo em vista que a última prova da UF, que foi no início do mês, foi uma prova pesadíssima para técnico em mecânica, entre aspas, tá bom? Então, vamos falar sobre essa questão aí, questão de mecânica dos fluidos, mas desde já gostaria de pedir o seu like para que você contribua para o crescimento desse canal e também, se você não é inscrito, é de suma importância que você se inscreva e ative as notificações, para que assim que postarmos novos vídeos, o YouTube venha te informar, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para a questão. Questão de número 53, onde ele diz o seguinte: o escoamento monofásico com velocidade de 3 metros por segundo de um fluido com viscosidade cinemática de 2,5 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. Então ele está falando sobre a viscosidade cinemática e não a viscosidade dinâmica. Isso é importante porque posteriormente você verá. É feito através de uma tubulação metálica com 250 milímetros de diâmetro interno e rugosidade de 0,05 milímetros. Considerando, então ele já nos deu aí a perda de carga, né? A fórmula da perda de carga, ele muito bem poderia não fornecer, mas ele forneceu aí a fórmula da perda de carga, onde HF, que é a perda de carga, é igual a F, né? Que é o fator de atrito, que está multiplicando ali L, que é o comprimento da tubulação, dividido por D, que é o diâmetro desta, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2 vezes G, onde G é a aceleração da gravidade. Ele pediu para considerar como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, e o diagrama de Moody, que foi oferecido lá na última página da prova, tá? A página de número 22. Ele fala o seguinte, que a perda de carga em metros por quilômetro de tubulação ou seja, aquele L ali, que é o comprimento da tubulação, nós temos que considerar como quilômetro, tá bom? Então ele pediu para que nós fizéssemos isso. E nós sabemos que 1 quilômetro possui 1000 metros. Então aquele L ali, passando para o sistema internacional, é igual a 1000 metros. Observe bem as alternativas. Tá? Na alternativa A ele falou que é 30,2 metros, B 35,3, C 40,32, D 45,4 e a alternativa E 50,4, ok? Vamos então para a resolução dessa questão. Como eu sempre tenho dito, a primeira coisa que você deve fazer é separar de maneira organizada ali os dados, já fazendo as conversões pertinentes para facilitar os seus cálculos, tá? Ainda mais numa prova de engenharia, essa prova em si, né, o que a banca faz? Ela coloca muitas questões de cálculos, né, para fazer você ali perder tempo, né? Ela quer fazer com que você perca o seu tempo ali na resolução das questões, tá? Então, quando você já vai convertendo alguns valores, você torna as suas contas mais dinâmicas. Então, olha só. Então, temos o seguinte, que a velocidade 3 metros por segundo, a viscosidade cinemática, tá? Essa letrinha grega é chamada de nu, tá? 2,5 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. O diâmetro, que é de 250 milímetros, ou seja, passando para o sistema internacional, 0,25 metros. E temos aí uma rugosidade, esse epsilon, a rugosidade é igual a 0,05 milímetros. Bem, conhecemos também a fórmula da perda de carga e observe o seguinte, que nós não temos o parâmetro fator de atrito, temos todas as outras informações, temos o comprimento, diâmetro, velocidade e também sabemos quem é G. Mas quem é o fator de atrito? Bem, logo, para determinarmos o fator de atrito, precisaremos utilizar o diagrama de Moody, tá? Então o diagrama de Moody ele vai servir para isso, para nós determinarmos o fator de atrito. Mas não, você não simplesmente vai lá e pega a informação, tá? Você precisa
para chegar à informação, que é o fator de atrito, você precisa de outras duas informações, que é o número de Reynolds, que ele poderá ser determinado através de duas relações, tá? A primeira relação, que é o número de Reynolds, ele é igual ao diâmetro da tubulação vezes a velocidade, vezes a densidade ou a massa específica do fluido, dividido por essa letrinha grega chamada de mu, tá? Que é a viscosidade dinâmica. Mas nessa questão ele nos deu a viscosidade cinemática, por isso que a fórmula do número de Reynolds que nós deveremos utilizar é essa outra aqui, que ele diz o seguinte, que o número de Reynolds é a velocidade do escoamento vezes o diâmetro da tubulação dividido pela viscosidade cinemática. Então é essa fórmula que nós iremos utilizar para determinarmos o número de Reynolds. E depois a gente vai lá na nossa tabela. Bem, então determinando aqui o número de Reynolds, substituindo então na fórmula que nós já vimos anteriormente, teremos o seguinte, que o número de Reynolds será igual a 3 metros por segundo vezes 0,25 metros. Então observe que em cima nós teremos metro quadrado por segundo, por isso que as unidades serão canceladas ali e você verifica que o número de Reynolds é um número adimensional, dividido ali por 2,5 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo, tá? Então o número de Reynolds ele vai dizer para a gente se o escoamento ele é laminar de transição ou turbulento, tá? Quando ele é laminar, que não é o caso dessa questão, nós podemos utilizar, existe uma relação que a gente consegue determinar ali, né? Que é aquela 64 sobre o número de Reynolds. Não é o caso aqui, tá? Então teremos o seguinte, que o número de Reynolds será de 0,75 dividido por 2,5 vezes 10 a menos 5. Ou seja, o número de Reynolds será igual a 30.000. E passando para a notação científica, ou seja, na potência de 10, teremos então que o número de Reynolds é igual a 3 vezes 10 elevado à quarta potência. A gente pega essa informação que a gente vai lá depois lá no nosso diagrama de Moody. Agora o que nós precisamos determinar? A rugosidade relativa, né? Então ali quando você observa o diagrama de Moody, no eixo das abscissas, nós temos o número de Reynolds e no eixo das ordenadas, do seu lado direito, nós temos ali a rugosidade relativa, né, que é a relação entre a rugosidade e o diâmetro da tubulação. Então, separando aqui, a nossa rugosidade relativa será de 0,05 milímetros dividido por 250 milímetros, ou seja, será de 2 vezes 10 a menos 4, ou seja, 0,0002. E esse valor existe lá no nosso diagrama de Moody. Então a gente precisa encontrar essas duas relações, o número de Reynolds e a nossa rugosidade relativa. Agora vamos lá no nosso diagrama de Moody e você verá como iremos achar o fator de atrito em função desses dois dados que acabamos de determinar. Então olha só, vamos pegar aqui o diagrama de Moody e aqui, ó, se você observar, aqui nós temos então 3 vezes 10 elevado à quarta. Ele está justamente aqui. Então você traça uma linha vertical, tá bom? E a gente vai achar agora a nossa rugosidade relativa, que nós determinamos que era 0,0002. O que você vem acompanhando, tá? Essa linha que parte da rugosidade relativa para a esquerda, até que essa linha ela vai se encontrar com esse eixo vertical que nós traçamos ali correspondendo a 3 vezes 10 à quarta. Então, aonde eles vão se encontrar é justamente nesse ponto aqui. O que eu faço agora? Você pega onde eles se encontraram e traça uma linha horizontal até encostar na sua barra vertical do lado esquerdo, que corresponde à barra de fator de atrito. Então é isso que nós vamos fazer, como você pode verificar aqui. E ele corresponde a 0,024. Então este é o nosso fator de atrito, tá? É assim que você determina ali o fator de atrito para escoamentos que não são laminares, tá? Como esse caso aqui. Se o escoamento fosse laminar, o fator de atrito, como eu disse, seria 64 dividido pelo número de Reynolds, beleza? Então, esse é o nosso fator de atrito. E agora, o que eu faço? Basta substituirmos naquela fórmula inicial. Então, temos aqui, né, que a perda de carga é o fator de atrito vezes o comprimento dividido
pelo diâmetro vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes g. Então, olha só, quando a gente substitui, a gente vai encontrar isso aqui, ó, 0,024 vezes 1000 sobre 0,25 vezes 3 ao quadrado dividido por 2 vezes 10. Então, resolvendo essa continha, teremos então que a perda de carga é igual a 0,024 vezes 9.000 sobre 5. 9.000 sobre 5 é 1.800. Logo, a nossa perda de carga é de 0,024 vezes 1.800. Portanto, a nossa perda de carga é de 43,2 metros. E quando você observa as alternativas, não temos esse valor, tá? E, de acordo com o gabarito preliminar, ele falou que a alternativa era a alternativa E, 50,4, ou seja, está muito distante daquilo que nós encontramos, tá? Então, tá aí uma questão aí passiva de recurso, beleza? Então, galera, deixa aqui embaixo nos seus comentários o que você achou dessa questão e também é de suma importância, como eu disse lá no início, que você deixe aí o seu like para contribuir para o crescimento do canal, tá? Posteriormente estaremos postando mais vídeos aí sobre esta prova. Forte abraço e até a próxima!